Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Papo Vex. Hoje eu tenho o prazer de receber dois convidados que vão falar sobre inteligência artificial. Recebo aqui Bruno Batalha, ele é Head de Inteligência Artificial na Vex. A gente tem uma área lá chamada VIA, Vex Inteligência Artificial. Ele está como sponsor dessa área, trazendo tudo que tem de mais novo entre agentes, tecnologia, inovação e como a gente melhorar a performance das companhias usando a inteligência artificial. E também tenho o prazer de receber Luiz Novo, ele é CEO da Supernova Labs, um laboratório de inovação em IA. E antes disso, ele foi CEO da Score, uma plataforma de educação corporativa, e também liderou times de produto e tecnologia no Brasil e no Vale do Silício. Meninos, sejam muito bem-vindos, é um prazer recebê-los. Obrigado pela presença. Obrigado pelo convite. Eu vou começar aqui, e aí vocês podem escolher quem vai respondendo. Para a gente situar um pouco quem está nos assistindo, vamos falar então primeiro o que é que define um agente de IA, né? Como é que essa tecnologia tem evoluído? Então, vamos considerar assim, quem não é da tecnologia, o que é um agente de IA e como é que isso evolui. Bruno, Luiz? Eu vou começar e depois você fala da parte técnica, né? Eu costumo falar que o agente, assim, hoje para mim o agente de IA, ele é uma entidade que faz o trabalho chato, né? O trabalho repetitivo. Então, assim, ele é obviamente um software, né? Vamos falar assim, que a gente programa ele para ele conseguir cumprir determinadas tarefas. Tem vários tipos de agente, né? Tem agentes que você pode dar um objetivo para ele e ele só vai parar de trabalhar quando ele atingir aquele objetivo, né? Tem outros tipos de agente que ele pode pensar por você, né? Então ele vai refletir com você, ele vai te ajudar no que você precisar. Então, hoje, para mim, ele é um companheiro. Assim, que otimiza e vai dar produtividade para o seu trabalho, né? Diferente do chat, que você vai ter que ficar perguntando toda hora para ele, fazendo um prompt para ele te responder, o agente, você vai pedir para ele alguma coisa e ele vai cumprir aquilo passando por várias etapas até ele chegar no objetivo final dele, né? Seja pegar um dado totalmente desestruturado e organizar aquele dado para você poder usar, ou para fazer uma pesquisa sobre quais são as últimas tendências de IA no mundo, ou quanto custa quanto está o valor do preço do meu concorrente. O que meu concorrente está fazendo de anúncio na internet? Então, ele vai fazer essa pesquisa para você e retornar para você esses dados estruturados para você poder usar, né, ele no que você precisar usar. Uhum. Então, assim, tipo, aí o lado técnico disso, né, assim, do como, dos porquês, das entranhas, eu até sei, mas o Luizão, ele sabe bem melhor do que eu, com certeza. Acho que tem uma definição talvez mais sucinta, assim, qual é a diferença de um agente para um LLM como o GPT ou o Claude, né, que a gente está acostumado a usar. Quando a gente conversa com o GPT, oi, tudo bem? E ele responde tudo bem, a gente só conversou com um modelo de linguagem. Ele não teve nenhum efeito fora daquela caixinha dele. Ele não tocou em nada, ele está contido no conhecimento que ele já foi treinado, né? Uhum. Para você ter um agente, você precisa de uma outra coisa. Você precisa de múltiplas interações e do agente poder usar alguns tipos de ferramenta. Então, como o Bruno falou, uma ferramenta pode ser, faz uma busca no Google. Então, eu já estou saindo da caixinha do agente, ele está indo para fora, executando alguma coisa, aí ele volta, pensa um pouquinho, e aí ele pensa, preciso fazer uma outra busca. Ele vai de novo no Google e volta. Então, o agente é quando a gente pega o LLM normal. Fala o que é um LLM. Um Large Language Model, né? Um modelo de linguagem. A gente conhece o GPT, quem tem Android usa o Gemini, tem o Claude, que está bem famoso aqui no Brasil, a Apple tem a dele agora. Então, quando você está interagindo com um desses carinhas, você está interagindo com um LLM. Uhum. Então, quando você pega um LLM e adiciona para ele ferramentas e um pouco de autonomia, você tem um agente. Tá, legal. Então vamos explorar um pouco mais essa linha dos LLMs, né? Recentemente a gente viu aí a questão do DeepSeek, enfim, outras tecnologias aparecendo, né? Como é que você vê esse cenário? Eu até comentava com algumas pessoas, eu participei de um evento esses dias que foi uma jornada de uma equipe à China e falava muito de olhar esses agentes, nem sei se está certo, Uhum. né? Mas muito mais como multiplataformas, né? Que assim, você não tem que ficar indo
no Google, ou aqui ou ali, do buscar as coisas. Quer dizer, tá tudo num único lugar. Sim. Como é que você vê esse cenário hoje, Luiz? Quando começou esse boom, né, assim, a tecnologia que esses agentes usam, que esses LLMs usam hoje, ela foi inventada pelo Google e ela ficou 15 anos engavetada porque o Google teve medo do poder da tecnologia, chama Transformers. E a OpenAI pegou essa tecnologia e criou o que a gente entende hoje como GPT. A OpenAI, originalmente, era para ser uma empresa aberta, por isso OpenAI, né? Então, a ideia era eles criarem tecnologias com AI para o mundo utilizar. Só que eles perceberam que aquilo era muito poderoso, tinha muito dinheiro, e a OpenAI é o oposto de uma empresa aberta. E o que aconteceu com isso? Muitas equipes acabaram, por exemplo, saindo da OpenAI e criando a Anthropic, que é o maior concorrente do GPT hoje, é o Claude. O Google acordou, né? Assim, eles já eram donos da pesquisa, eles acordaram para a própria pesquisa e se atualizaram. E a Meta fez um movimento, talvez ali muito importante, de criar o primeiro open source, que é o Llama, né? Então, o Llama é uma LLM que você pode baixar hoje até no seu celular, no seu iPhone, você baixa o Llama e você conversa com ele quanto tempo você quiser, sem pagar nada para ninguém. Isso começou já um movimento de dizer, ó, pessoal, a gente tem que ter alternativas open source, a gente não pode ficar na mão de poucas empresas dominando a inteligência mundial, que é o que está acontecendo. E existe toda uma proteção em relação ao poder até bélico desse tipo de inteligência. Então, os Estados Unidos têm um embargo para vender essas placas que treinam esses modelos. Eles não podem vender essas placas para a China. O que aconteceu? Isso estimulou os times chineses a construir esses modelos com placas inferiores. E aí a gente chega no DeepSeek. Então, por conta dessa proteção toda, a China falou, cara, a gente tem que dar um jeito de construir essa tecnologia sem depender das placas americanas, vamos fazer uma coisa que roda em placas mais baratas. E para dar o tiro final, ela deixou isso também open source. Então, aquilo que a OpenAI cobra de mais caro, que são os agentes mega inteligentes, hoje a gente pode baixar no nosso computador e pode rodar no nosso computador. Então esse é um pouco do landscape. E o que está acontecendo? A inovação ela está acelerando agora exponencialmente. Porque, primeiro, tecnologias muito poderosas foram feitas open source. E outra, né, esses modelos, eles ficaram tão inteligentes que eles estão começando a evoluir a si mesmos. E isso é mega exponencial, né? Uma coisa é você precisa de um time de 20 humanos, mega PhD, fazendo um monte de estudo para fazer uma evolução qualquer, e a outra é você pegar esse robô e falar, olha, você tem aqui computador infinito, trabalha aí de madrugada e quando você ficar melhor você me avisa. Então tem uma curva de aceleração que a gente nunca viu na tecnologia. Nenhuma revolução industrial, elétrica, nada criou a bagunça que isso vai criar. Então, só para concluir, para não virar um monólogo, a outra diferença que é importante entender para essa bagunça do landscape não só agora a gente tem múltiplas empresas, cada um desses modelos tem os seus vieses, né? Então tem perguntas que um não responde, que o outro responde diferente e tal, mas criou-se uma classe nova de modelo que são os reasoners, né? Então, antes do GPT era, oi, tudo bem? Tudo bem. Era uma pergunta e uma resposta e ele praticamente respondia o óbvio com base na sua pergunta. Eles inovaram no ano passado quando eles trouxeram um modelo O1, que é um modelo que pensa muito antes de responder, que é justamente o modelo que o DeepSeek tornou open source. Então, agora a gente tem duas classes de modelo também. Então, tem o modelo normal e o modelo mega inteligente. E ambas estão evoluindo. A última versão da OpenAI, esse modelo ele custa milhares de dólares para você usar. Então, assim, já está chegando no nível de ser quase um salário para a tua empresa ter um modelo desses rodando.
Ué, é a entidade que o Bruno disse, né? O nosso coleguinha aqui. Ô Luiz, eu teria assim, uma série de perguntas aqui para te fazer, até porque você falou, inclusive, da questão bélica, então eu acho que tem o lado bom e o lado ruim, Sim. né? Você falando sobre a evolução do DeepSeek e o OpenAI, então me faz lembrar os colegas de classe, né? Os orientais sempre eram mais avançados que a gente e parece que continuam sendo, né? Mas, Bruno, vamos falar um pouquinho assim sem tanta essa evolução, sem tanto esse duelo das inteligências, né, para a realidade corporativa. Vamos descer um pouquinho mais no nível prático ali, de quem está começando. Então, o Luiz falou muito do cenário tecnológico, de como isso tem avançado muito rápido, mas não me parece que esse avanço tem sido visto na mesma velocidade dentro das companhias. Hoje eu acho que as companhias ainda estão muito mais na pergunta e resposta, muito mais treinando suas equipes para falar com o chat, pergunta para o chat, fala com o chat, né? E não com os agentes. Como é que você vê esse aculturamento, essa evolução do corporativo frente a toda essa disponibilidade? Vocês falam aí de, olha, quase um salário, né? Quase que tem mais um headcount ali, né? Como é que você vê esse preparo das Eu companhias? vejo que, assim, as empresas, né? Então, assim, eu acho que o maior desafio das empresas em inovar usando IA são as próprias pessoas, né? Porque quando começou essa tecnologia, então ainda fala-se muito, né, que ela vai substituir as pessoas. Então, assim, como é que você vai implementar alguma coisa dentro de uma empresa? A pessoa, putz, cara, se eles estão vindo aqui para fazer essa tarefinha aqui que eu faço todo dia, que é um Ctrl+C, Ctrl+V aqui da planilha, eu vou perder meu emprego. Né? Só que, na verdade, a nossa visão disso é que você não vai perder o emprego. A gente vai usar essas pessoas que gastam um tempo absurdo nisso, né? Então, eu estava falando com o Luiz antes de começar aqui que eu tava vendo um estudo, né, da Clockify, que é uma empresa que mede, tipo, folha de hora, né? Então, você vai lá, digita quanto você trabalhou e tal. Que ela tava me falando que um funcionário americano que ganha um salário mínimo, né, que são $15 por hora, no ano, com tarefas duplicadas, né, então, repetitivas e tal, ele deixa, né, na mesa quase $3.000 de prejuízo, vamos falar assim. Agora, se a gente for pegar isso numa empresa de 500 pessoas, a gente está falando de um volume de quase $2 milhões. E se a gente for pegar outros tipos de tarefa de ineficiência, então, reunião desnecessária, aquele monte de e-mail que poderia ser uma mensagem no chat, né? Então, tipo, copiar e colar informações, trabalhar com dados, então eu fico colando de um lado para o outro. Meu, a economia americana gasta, ou desperdiça, vamos falar assim, quase $2 trilhões por ano com esse tipo de tarefa, né? Então, hoje, a nossa visão é que os agentes são uma plataforma que as pessoas dentro das empresas vão usar para poder otimizar o trabalho, né? Então, otimizar e ganhar performance nisso. E não ter esse desperdício de tempo com tarefas repetitivas. A gente tem visto, né, em algumas empresas que alguns processos, às vezes, depende de uma pessoa só. Empresas gigantescas. Então, se não tem aquela pessoa para fazer aquele Ctrl+C, Ctrl+V, um processo super importante da empresa não é feito. Então, assim, a pessoa tem que mesclar as férias dela ali num período de tempo para ela conseguir voltar e fazer aquilo e não deixar aquele processo todo para o lado. Então, os agentes, né, e a IA, então tem dois desafios. As pessoas. A segunda coisa que as empresas têm bastante medo é do negócio do uso dos dados, né? Então, onde vai estar meus dados? O que a OpenAI vai fazer com os meus dados? O que a Microsoft vai fazer? Ou a China, enfim. Então, o que o Luiz falou é muito pertinente, né? Então, a OpenAI de olho nisso, o que eles já fizeram junto com a Microsoft? Você tem aqui uma versão sua e a gente não treina nada dos seus dados. No próprio GPT, se você assina lá o plano de empresa, ele já não treina em cima dos seus dados. Então, teoricamente, não tem mais problema sobre isso. Mas, se você quer ter, tipo, 100% de que, assim, ninguém vai, então você pode pegar lá um DeepSeek, sobe uma máquina, uma mega máquina, às vezes nem precisa de toda essa máquina, se você não quiser a versão mais potente deles, você sobe uma máquina na sua estrutura e você usa ele, assim, para poder fazer, usar do que você quiser. Uma coisa interessante, né, que o Luiz não comentou sobre todos os modelos, é que, assim, se a gente for parar para pensar, não ter só um país dominando toda a tecnologia é excelente para os negócios.
Porque cada vez mais o custo disso, vamos falar assim, vai baratear, né? Então, o DeepSeek, pô, ele tem lá uma baita potência de processamento, é uma ferramenta legal para alguns casos de uso do que eu testei. Outros eu não gostei, assim, dele. Eu achei que o Claude e o GPT têm uma resposta muito melhor. Assim, o Claude para escrever texto eu acho maravilhoso. O DeepSeek para escrever código eu acho muito melhor do que os outros, por exemplo, né? Na experiência que eu tive com ele. Então, quanto mais concorrentes tiver, é melhor para os agentes. Por quê? Porque a gente consegue testar qual deles o agente consegue desenvolver aquela tarefa melhor. Então, quanto mais tiver, melhor para os negócios. Então, assim, você tem lá, você testa para o seu caso de uso qual que é o melhor e você usa aquele modelo, porque é fácil, né? Então, tipo, você vai trocar, você vai trocar uma chave de API de um para o outro e você vai conseguir fazer a mesma tarefa lá. Talvez dê tudo errado, porque o modelo não entenda. Mas ao Talvez mesmo dê tempo, muito mais né, certo. Bruno? Quanto mais dessa riqueza de modelo a gente trouxer para dentro da empresa, mais complexo fica gerenciar isso, né? Então, como você falou, eles têm comportamentos levemente diferentes, eles têm vieses diferentes, e aí se a gente vai para aquela pegada de, eu quero ter vários modelos, um para cada coisa aqui da minha empresa, e eu quero que eles performem, aí a minha necessidade de manter esse jardim de modelos, ela vai também criando complexidade, que é um negócio que a gente estava falando, que você perguntou assim, por que a empresa não está adotando, né? Hoje elas estão adotando através de soluções que nem Microsoft e Google. Então, tanto o Microsoft quanto o Google estão lançando essas ferramentas para deixar super simples. Qualquer pessoa da empresa vai lá e cria o seu próprio agente. Só que elas são fechadas, elas são travadas, elas estão dentro daquele ecossistema. A gente já conhece como funciona o ecossistema da Microsoft, só funciona com Microsoft. E aí, quando a empresa diz, putz, isso aqui não é suficiente para mim, eu quero fazer o meu próprio, aí ela começa a ter que lidar com coisas que ela não imaginou que ela teria que lidar quando ela usava a Microsoft. Por exemplo, todo mundo já falou do GPT alucinando, né? Isso. Uma coisa é ele alucinando numa pergunta boba de que filme que tal pessoa estava. Outra coisa é ele alucinar quando ele estiver mandando e-mail para os teus clientes. Sim. Então tem uma diferença enorme de risco ali, né? Acompanhar o que eles estão fazendo, porque não é só larga ali o agente e deixa ele feliz. Você tem que voltar, você tem que falar, pô, por que ele tomou essa decisão? O que a gente ensinou de errado para ele que fez ele achar que esse era o caminho? Então, conforme você vai adotando, você vai lidando com um monte de desafios que já não são mais relacionados ao core business da empresa. Porque, sei lá, eu sou uma empresa de logística. O meu negócio é logística. Eu estou preocupado com algumas competências. Não está nessas competências treinar modelo de linguagem natural, né? Então, a minha opção é ou eu uso uma coisa travadinha da Microsoft, ou eu acabo tendo que aprender um monte de coisa técnica que eu não queria. E acho que é ali que a gente vê a maior oportunidade desse mercado. Legal, então... É igual desenvolver um produto, né? Porque assim, na primeira vez que você cria um agente, ele é um bebê. Se você não alimentar ele, e você não der comida para ele, você ensinar coisas novas para ele, ele vai ser aquela primeira versão para sempre. Então ele vai saber fazer aquela tarefa para sempre daquele jeito. Sendo que o mundo vai evoluir, talvez ele precise de outros contextos para melhorar, né? Então assim, o agente em si, se você tem um agente, legal. Mas assim, se você não tem governança em cima desses agentes, se você não sabe o que ele está fazendo, como ele está chegando naquele resultado, é bem provável que você desista dele, porque talvez em algum momento ele não vai dar o resultado que você queira, né? Então, esse é um desafio que as empresas têm. Beleza, eu vou fazer aqui, eu consigo fazer um agente aqui usando o Make, o N8N, que é o que tem muita gente fazendo lead magnet, né, no LinkedIn. Vem aqui, eu te dou um blueprint aqui, você me assassina, né? Então, ele te dá lá, mas assim, ele tem pitfalls, né? Ele tem lugares que ele não vai conseguir resolver. E ele não vai se retroalimentar de informação. Ele não tem memória, então ele sempre vai cometer o mesmo erro. Então, é um tipo de... que falam que é agente muito simplista para o que o agente realmente é e como ele pode transformar o negócio das empresas. Legal. Então, é extenso, né? E eu vejo que vocês vão emendando o assunto, né? Mas vamos procurar dividir aqui os blocos até para a gente poder falar de muita coisa que a gente ainda tem aqui, né? Então, a gente nesse primeiro bloco falou muito do que são, gostei dessa analogia que você fala, primeiro você chamou de entidade, depois de bebê, quer dizer, é quase que um ser vivo que precisa de cuidado, atenção e evolução, né? Você fala dessa questão
do cenário tecnológico e das superpotências, inclusive dos riscos, né, e o custo disso. Então, acho que a gente consegue situar já bem o que tem de tecnologia hoje no mercado, o tempo que isso tem evoluído muito rapidamente, e como é que a gente encara. Eu gosto quando você fala sobre o maior problema hoje, talvez, de entrada, sejam as próprias pessoas com medo, né, de serem substituídas ou de não terem a competência suficiente para saber alimentá-lo, né, cuidar dele ali. Então, mas eu queria entrar aqui no segundo bloco, né, quando a gente fala um pouco aí disso que vocês estão falando, como é que a gente consegue dar esses primeiros passos, então, e ajudar as companhias. Gostei muito desse exemplo que o Luiz dá, né, olha, qual que é o core da sua empresa? É logística, então não é treinar a gente, não é entender da tecnologia, né? E aí a gente entra nessa parte do Task as Service, quer dizer, como é que realmente a gente consegue fazer essa entidade, esse bebê evoluir, sem deixar o negócio girando, funcionando ali, né? E aí, dentro do nosso mercado aqui, falando aí não nem China e Estados Unidos, voltando aqui para o mercado brasileiro, Bruno, como é que você vê que as empresas, então, podem começar a usar, quais seriam os primeiros passos? Porque, ok, se eu sou Microsoft, eu vou pegar o ChatGPT, se eu sou o Google, eu vou... Então, o basiquinho parece que é ok, né? Mas para não estragar o negócio, para eu não tirar o foco e para eu ganhar performance, para eu entender que não sou eu, empresa, que tem que ficar alimentando esses agentes, quais são os primeiros passos que as companhias podem dar para dizer assim, não, eu vou usar da melhor tecnologia, ao melhor custo, na melhor velocidade, mas eu não quero ser o sponsor da evolução desse negócio. Como é que começa? Assim, a gente tem um processo muito bem definido, assim, e é o que eu sugiro para as empresas, né? A primeira etapa é você identificar quais são esses processos trabalhosos que existem dentro das companhias. Assim, numa reunião de 10 minutos, você pegar várias pessoas, você vai facilmente identificar, né? A gente fez um trabalho agora recentemente, que passamos 2 semanas numa grande companhia e, assim, tem a lista de coisas que tem lá de trabalhos repetitivos, manuais, que dependem de só uma pessoa para fazer, ou que existem pontos de falha, né? Então, quando uma pessoa pega um arquivo de um lugar, coloca no outro, aí o dado não vem, não aparece, tem erro, ou que um dado que para tomada de decisão de negócio é atualizado uma vez no mês, então o cara tem 12 vezes no ano para poder analisar um dado assim e tomar uma decisão, né? Numa empresa gigantesca, é complicado. Depois dessa etapa de listar, é interessante a gente saber quais são os indicadores que aquilo vai melhorar. Porque, assim, você pode automatizar qualquer coisa hoje em dia, mas o que aquilo vai melhorar de fato? Né? Que tipo de benefício a empresa vai ter automatizando aquilo? Porque senão ela vai sair automatizando tudo quanto é coisa. Sim. Né? Então, assim, putz, beleza. Então, se eu pegar aqui, automatizar esse processo, pô, eu vou ganhar, talvez, conseguir ler o dado de negócio diariamente ao invés de uma vez no mês. Né? Então, tipo, você já definiu. A segunda etapa é priorizar isso daí por valor que tem para o business. Né? Então, a terceira é você conseguir aí, talvez, um fornecedor, uma Vex, né? Para poder fazer esse tipo de trabalho para você. Porque senão, o que vai acontecer? Aquele velho negócio. Toda empresa precisa, né? Não precisa desenvolver um software para poder usar ele, né? Então, eu não vou desenvolver uma ferramenta de e-mail marketing para poder mandar e-mail, né? Primeiro, que eu não sou especialista em mandar e-mail marketing, né? Nem CRM. Então, para que eu vou fazer isso? É muito mais fácil eu pagar lá um MailChimp que custa $20 por mês para minha empresa, ou se eu for uma empresa maior, eu compro um plano maior, ou uso um Salesforce da vida, do que eu fazer o meu próprio. Sim. Então, a lógica é a mesma coisa, né? Então, assim, do que o SaaS, pro que está acontecendo hoje no mercado de agentes ou de Task as a Service, que é como a gente está chamando, porque, assim, a gente faz com que aquela tarefa seja feita com sucesso. Né? Não é só eu fiz a tarefa, é com que ela seja feita com sucesso. Então, para mim é a mesma lógica, né? Então, o que aconteceu com o SaaS, de você conseguir, tipo, não ter que desenvolver um software, você contratar uma empresa que consiga entender os seus casos de uso, né? E consiga desenvolver esses agentes com as ferramentas necessárias que ele tem para poder te dar otimização de recurso, diminuir seus custos, né? Então, a gente tem visto que esse tipo de approach, assim, de usar a gente, pode diminuir custo da empresa de 35% a 50%. A gente fez um estudo de um cliente aqui recentemente que ele tinha 3 pessoas para cuidar de um processo,
né? Então ele gasta aí aproximadamente R$500 mil no ano de headcount. Com o uso da solução que a gente propôs para ele, o custo dele vai para 100 mil. Entendeu? E fazendo a tarefa que essas pessoas demoram horas para fazer em questão de minutos. Então, assim, a escala que esse cliente pode ter em ter novos clientes, porque essa era uma etapa que ele tem para poder, tipo, trazer novos clientes para dentro da casa dele, que é arrumar os dados e colocar esses dados dentro da plataforma dele, é infinito. Ele pode trazer qualquer cliente agora do Brasil todo, que ele não vai ter o ônus de headcount para poder escalar. Entendeu? Então, assim, muitas vezes as empresas estão presas dentro de escala porque ela não tem o headcount suficiente para poder fazer aquela operação manual, né? Então, depois que você encontrou esse vamos falar fornecedor, esse parceiro, a segunda etapa é você poder medir o que está acontecendo de fato com esses agentes. Qual é a qualidade da entrega deles, né? Então, qual é a governança, o que eles estão fazendo, como eles estão respondendo, né? Porque em algumas plataformas você não tem esse controle. Ele vai fazer a tarefa. Assim, tipo, imagina você desenvolver um agente, agora você vai pegar aquela pessoa que fica fazendo Ctrl+C, Ctrl+V para ela ficar lendo tudo que o agente falou, tudo que ele fez. Então, assim, tipo, você vai dar outro trabalho para ela que vai ser maçante. Então, vamos focar as pessoas no que as pessoas fazem de melhor hoje, que é, tipo, na criatividade, no relacionamento, né? Então, tipo, em conseguir pegar aquilo e transformar em algo muito melhor e deixar esse trabalho, que é manual, repetitivo, que pode ter erros, pro agente fazer. Então, assim, a gente vai ter pessoas trabalhando muito mais felizes com as coisas que elas realmente gostam do que ela ficar fazendo um Ctrl+V de uma planilha para uma outra. Legal. Ô Luiz, né, então o Bruno fala de realmente a produtividade, a escala e dar um passo a passo aqui, né? Então, você identifica qual é o processo que precisa ser trabalhado, se o processo hoje já é eficiente, como é que você mede, então, né, os indicadores que você já usa hoje, eles te dão a resposta que você espera, prioriza isso frente à prioridade do business. Eu vou continuar usando a logística aqui, né? Quer dizer, se eu quero melhorar a eficiência da minha frota, eu vou treinar esse agente para me dar esse dado, esse resultado, né? Agora, da parte técnica, então a gente falou como é que a empresa precisa se preparar para lidar com isso em termos, vamos falar, de governança, né? Vou assim chamar. Então, olha, eu preciso conscientizar as pessoas, dizer que as pessoas não serão substituídas pelo motivo de ter os agentes, quer dizer, elas vão ter um lado muito mais valioso da análise da informação, da colaboração, do relacionamento sobre aquela informação, né? Sigo esse passo a passo, mas e a parte técnica? Como é que a empresa se prepara, né? Porque eu lembro quando a gente passou por várias fases, aí ondas, né? Apesar do Luiz falar da gente não ver um avanço tão rápido assim, né? Mas a gente começou lá atrás com reengenharia, sai do mainframe, vai para a baixa plataforma, agora é isso, aquilo. Quer dizer, quanto é que custa, então? Que tecnologia eu preciso embarcar? Ou que tantos softwares eu preciso ter? Eu vou ter que trabalhar... Olha, eu sou Microsoft, eu tenho que trabalhar com Microsoft. Quer dizer, como é que é isso, esse cenário, né? Tem dois pontos para responder antes de responder isso. Quanto às pessoas, né? É inevitável a gente assumir que algumas pessoas vão ser substituídas. Não é, eu tô trazendo uma tecnologia, todo mundo vai ser mais produtivo e nada muda no meu custo, porque meu custo só aumentou. Então isso vai acontecer. Eu costumo falar para as pessoas que me pedem mentoria que ou você vai aprender a usar AI muito bem, ou você vai aprender a treinar a AI. Se você não conseguir fazer nenhum dos dois, temos um problema, porque ela vai aprender a fazer seu trabalho. Então você tem que aprender um dos dois. Então, quando a gente fala de o que a empresa precisa fazer em termos de tecnologia, vamos começar com a tecnologia das pessoas. As pessoas têm que entender que isso está acontecendo e a empresa tem que abordar esse assunto. Não adianta fazer escondido numa salinha lá da TI e depois chegar e demitir metade de um time, porque você vai perder o apoio de todo mundo dali para frente. Então, isso para mim vem antes da parte técnica, isso vem antes de qualquer coisa, é entender. Todo mundo sabe o momento que a gente está passando, todo mundo sabe o que está acontecendo, a gente tem que abordar. Legal. A outra coisa, se eu sou uma empresa de logística,
otimizar a minha rota é o meu core. Se eu for investir em alguma coisa de AI na minha empresa, é lá que eu vou investir. Onde eu não vou investir? Eu não vou investir na AI que responde e-mail de cliente. Eu não vou investir na AI que fica fazendo planilha para o financeiro. Então, existe sim um pedaço de AI que é uma competência hard que a empresa vai ter que adquirir. Ela vai ter que fazer para ela sobreviver, porque senão o concorrente dela de logística vai ter uma AI especializada e vai acabar com ela. Fato. Agora, 80% do trabalho, que é o que o Bruno descreveu, que são coisas genéricas, coisas que qualquer um poderia fazer, é ali o que a gente está entendendo como esse mercado de Task as a Service, né? Esse marketplace de agentes que pode ser da Microsoft, do Google, do Crew AI, de vários outros fornecedores, porque ali, qual que é a relação? A relação é, eu quero o trabalho feito, igual um freelancer. Se eu estou pedindo um flyer para você, e você é minha freelancer, eu quero o flyer. Se ele faz o flyer melhor que você, eu vou trocar para ele. Eu não tenho prejuízo de trocar de um fornecedor para o outro, porque o acordo aqui é, eu quero um flyer. Né? Isso é a nossa analogia do Task as a Service. Legal. Então, eu quero que esta planilha esteja processada, arrumada e entregue em tal formato. Quem vai fazer isso? Não importa se é a Microsoft, se é o Google, se é a VIA. Desde que a tarefa tenha um escopo definido e que eu saiba dizer se a entrega satisfaz o que eu estou esperando. É muito mais simples do que parece em termos técnicos, esse tipo de engajamento. Tem plataformas de agentes que você instala no Teams ou no Slack. Seu time fala com essa pessoa como se ela fosse uma pessoa. Tem plataformas que só se comunicam com você por e-mail. Então, assim, não é, nossa, vamos parar a TI, vamos implantar todo um sistema gigantesco dentro da empresa. Não é mais assim. Tá. Você literalmente começa a operar em 2, 3 dias com um agente. Desde que você tenha feito o trabalho para entender o que eu vou dar na mão desse agente e como é que eu vou, pelo menos, medir se a entrega dele tem sucesso, né? O que eu não tenho que me preocupar com esses agentes aqui é como é que ele foi treinado, quem está monitorando, quem está observando cada pedaço do funcionamento dele, se a empresa lá está usando OpenAI, ou DeepSeek, ou Gemini, não me importa, eu quero a planilha, certo? Esse é um modelo de quem vai terceirizar 80% do trabalho que não é core, que é diferente do que eu vou fazer naquilo que é importante para a minha empresa. No caso da Verx, conhecer pessoas, entrevistar pessoas, isso é crucial para a Verx. Vocês não vão terceirizar isso para qualquer pessoa, né? Então, sabendo isso, a parte tecnológica é muito simples. Então, os agentes, eles já são uma família ali de tecnologia que todos os nossos times de TI já estão acostumados, cara, uma API aqui, não sei o que lá ali. Não é isso que vai trazer complicação técnica para o negócio. Não vai deixar de existir por isso, né? Posso fazer só um paralelo? Claro. Né, que é assim, o curioso. Então, hoje, muitas empresas que a gente tem observado, elas usam RPA. Né? Então, Robotic Programming Language, para poder automatizar coisas através de Python. Qual que é o problema que eles têm? A gente já viu e assim, é um problema crônico. Ele sabe fazer a tarefa exatamente daquele jeitinho. Se tiver uma vírgula lá no material, por exemplo, vou dar um exemplo de um e-mail, né? Então ele vai pegar todos os e-mails que veio com o assunto nota fiscal. Aí ele vai pegar aquilo lá e vai processar. Vai passar lá um processinho de cada vez e vai executar aquela tarefa, né? Se vier outra coisa, se vier NF, e ele não tiver, né, aquilo lá como uma variável, um alias para aquilo, vai quebrar. Vai precisar de um humano para ver aquilo, né? Então, ou vai deixar de fazer e também tem um prejuízo. Isso, esqueceu uma nota fiscal, né? Então assim, então tem uma pessoa lá vendo, putz, quebrou. Então tem empresas tem lá, eu tenho aqui um parque de 90 robôs. Os robôs não aprendem, eles cometem sempre os mesmos erros, a memória, né? A gente viu lá um cliente que ele pega receita médica, então ele tem um OCR que lê a receita e entende o que é aquilo. Quando a letra é muito ruim, passa para um humano analisar. Só que aquilo não volta pro robô para falar, essa letra aqui era um F. E aí
Meu, vai Não sempre, treinou, sempre não aquele médico, melhorou. sempre aquele médico vai mandar e vai passar para o humano, né? Então, assim, o que ele fez lá de automatizar, ele conseguiu automatizar um pedaço, o resto vai ser Peronomútil. isso, vai ser uma interação entre o robô de novo, fazer o cara fala, puta, de novo esse médico, né? Eu não podia fazer isso. E aí, qual que é o problema do RPA? A governança, né? O que esse bando de RPA tá fazendo, né? Putz, como é que eu faço, como é que eu cuido deles para poder saber, como é que eu evoluo eles? Então aí vai ter aquele backlog do time de TI, que demora um século para fazer um negócio, né? Tipo lá de programar e ver passo a passo e tal, sendo que você pode usar uma tecnologia muito mais sofisticada hoje para poder fazer esses processos que eles vão evoluir cada vez mais com a quantidade de informação que você vai coletar. Então, nesse caso da receita, uma vez que você falar lá pro coisa que aquilo é um F, sempre que vier lá a receita do médico Luiz, eu vou saber, puta, esse cara aqui escreve um F que parece um E. Tipo assim, beleza, já vou saber que é isso e vai passar, entendeu? Então, tipo, É a evolução que o é a Luiz evolução, falou, né? exato. A gente faz aqui um combinado, né, de bastidor do que eu vou perguntar, enfim, mas eu sempre dou uma fugida do script aqui, mas eu quero pegar essas ponderações que vocês estão fazendo, e eu acho que o intuito nosso aqui dessa conversa é levar muito mais do que a tecnologia em si, né? Falar de agentes, falar de IA, eu acho que é um assunto que está muito em voga, mas a ideia é que a gente provoque, né, dê elementos para que você saiba, né, seja você um tomador de decisão ou um técnico, um profissional, entenda de que maneira isso impacta o seu dia a dia, né? E aí eu quero fazer uma pergunta que não está aqui no nosso roteiro, né? Porque o Luiz definiu bem, né? E o Bruno aqui com esse exemplo da receita, parece que assim, eu entendi, né? Me corrijam se não foi a compreensão. A gente tem esses agentes que o Luiz, se não me engano, chamou de multiplataformas, né? Quer dizer, olha, são agentes que vão fazer as rotinas. E nisso, não precisa estar ligado à área de TI, né? Eu acho que esse é o olhar que eu queria também abranger aqui, porque vocês estão dando exemplos, né? Então, existe um agente, existe toda uma tecnologia que ela precisa ser voltada para o negócio, esse que vai melhorar efetivamente a performance do negócio, porque senão seu concorrente está fazendo. Sim. Mas você tem a possibilidade de levar esses agentes para um jurídico, para um RH, para um marketing, né? O Luiz deu o exemplo do Fly, quer dizer, sai, e daí a provocação minha para vocês é assim, como é que as empresas, então, porque aí o Bruno falou, poxa, fica aquele backlog, sempre a TI que está atrasada, sempre o pessoal que não entende ou não entrega no prazo, né? Mas como é que as áreas de negócio, então, podem entender, se beneficiar, e para quem que elas ligam? Para quem que elas chamam? Vai ter que cair em TI e ser uma demanda do RH para TI? Ou não? A gente consegue fortalecer essas áreas e deixar elas serem as demandantes, né? Então, assim, o marketing contrata uma agência porque ele quer um flyer, ele pode contratar uma empresa para ter um agente que vá melhorar a eficiência deles? Como é que vocês veem isso? Aí eu não sei quem quiser responder. Deixa eu dar um take depois você complementa. Você tocou num ponto muito importante. Eu estava lendo um artigo sobre um cara dizendo, olha, se AI vai me substituir, qual que é o meu remédio, né? Como é que eu me preparo? E esse cara corrigiu dizendo, não é isso. Você vai carregar consigo, com o seu currículo, uma porrada de competências de criação desses agentes que você vai desenvolver ali no seu trabalho de contador, no seu trabalho de gerente comercial, porque vai ficar muito fácil. Você vai estar lá no seu Word, vai ter o Excel vai te dizer, quer fazer um agente para limpar esse Excel daqui para frente do mesmo jeito? Quero. Isso vai acontecer. Só que existe uma hierarquia de autonomia, né? Então, o meu agente lá que eu posso fazer como contador no meu Excel, ele não pode fazer um pagamento de R$1 milhão. Existe uma hierarquia. Então, talvez tenha um agente lá em cima que é do financeiro, e talvez tenha um agente lá em cima que é da governança corporativa. Então, eu vou poder criar coisas que vão estar dentro do meu escopo de trabalho sozinho. Quando esses meus agentes precisarem, por exemplo, de uma aprovação do financeiro, eles vão conversar entre si. Então, eu vou ter um agente que vai conversar com um agente do time financeiro para dizer, pessoal, estou com uma planilha nova, preciso liberar esse pagamento. E é aquele agente que vai decidir, não o meu. Então, entende que do mesmo jeito que na empresa existe uma hierarquia organizacional, com os agentes também. Então, claro que a TI vai estar envolvida
naquele agente que dispensa um pagamento, por exemplo. Claro que a TI vai estar envolvida no agente que mexe com informação de cliente, mas ela não vai precisar estar envolvida no agente que organiza a coluna do seu Excel, entendeu? Esse é o lance. Todo mundo vai criar agente, todo mundo. A diferença é só o escopo e o tipo de autonomia que ele vai poder ter dentro do ambiente da empresa. Legal. Eu acho que ter essa possibilidade, né, para os diferentes times de contar com um parceiro para poder desenvolver é um alívio para o time de tecnologia, né? Sim, Porque assim, o time sim. de tecnologia é sempre o cara da TI, né? Então, puta, eu preciso perguntar pro cara da TI, ele sempre é a válvula de escape dos times para poder resolver um problema, né? Então, eu vejo que assim, com esse avanço, vamos falar, e essas possibilidades e esses serviços que tem no mercado de poder desenvolver algo com um time específico, eu acho maravilhoso. Porque assim, o time de tecnologia, ele não vai saber qual é o contexto que tem dentro de um time, né? Então, assim, putz, dentro do time de marketing, eles precisam lá de alguma coisa para poder, putz, preciso ter ideias para sugestão de pauta, de conteúdo para Sim. fazer aqui meu post no LinkedIn, escrever um blog, ou otimizar meu blog para que os buscadores de AI achem o que eu faço e sugerir aquilo dentro de uma busca. Então, assim, essa é uma necessidade. Agora, como é que você escala essa necessidade se o time de tecnologia já tem um backlog já comprometido durante um tempão e, né, assim, ao meu ver, o que a gente está falando aqui desde o começo o time de tecnologia tem que focar no core da empresa. Então, Eu soluções ia para o falar core, isso, né? Então, assim, desenvolver alguma coisa para o marketing, sugerir pauta, nunca vai entrar no backlog deles. Não é Nunca. prioridade. Não é prioridade, né? A não ser que ele seja uma empresa de produção de conteúdo, Sim, sim, né? sim. Então, beleza. Então, assim, para os times, né, então, que você perguntou como que eles fazem, acho que é identificar isso e saber que existe uma solução, né? Que assim, que existe solução, né? Então, assim, e não ficar com medo da solução, porque, tipo, não vai substituir o trabalho, vai dar superpoderes para eles, né? Tipo, Legal. Para a gente fechar esse bloco, eu queria só que vocês falassem um pouquinho também, que eu acho que vocês no começo falaram sobre essa preocupação, mas vamos falar um pouquinho sobre segurança e ética, né? A gente ficou bem claro aqui dois momentos, né? Quer dizer, aquele em que você dá autonomia para as áreas e que elas podem ter os seus agentes porque vai melhorar efetivamente as dores locais, vamos falar assim, e aqueles que vão cuidar da inteligência do negócio, da melhora da produtividade, né? Como é que você cuida? Então, supondo que essas áreas tenham seus próprios agentes e vão ter empresas que façam ou usuários que aprendam, né? Eu gostei muito do termo da tecnologia das pessoas, né? Eu acho que é isso. As pessoas precisam entender que elas vão ter que abraçar a causa, né? Mas como é que vocês veem a questão da ética e da segurança nessa composição de termos mais legos aí na mesa, né? Mais pecinhas na mesa. Sim. Acho que dá pra fazer um paralelo com um software, né? Assim, qualquer software que eu rodo na minha empresa, eu já tenho uma preocupação de segurança. O que esse software aqui de nota fiscal está fazendo com o dado do meu cliente? Isso já é uma preocupação. Onde que os agentes ou onde que a AI torna isso um pouco mais complexo? Eu preciso ter certeza que esse dado não está sendo guardado em algum lugar para essas memórias, para esses aprendizados, de um jeito que não seja seguro. Então, por exemplo, removidos todos os dados pessoais, removidos qualquer informação crítica, pega aquele que sobrou, legal, guarda isso para treinar o próximo agente, agora o da letra do médico. Pô, tira lá o nome do médico, o CRM, deixa só o nome do remédio, tira o nome do paciente. Então, isso é uma preocupação séria. Esse dado que ele está consumindo e gerando, ele pode ter coisas que não deveriam ser preservadas, né? Isso é uma coisa. E a outra é do fundamento, né? Então, se eu tenho um software de calculadora, ele está programado para fazer só aquelas funções. Ele não tem habilidade de fazer mais nada. Ele não pensa se eu pedir uma adição, mas na verdade eu preciso de uma multiplicação. Não é esse o papel dele. Então, eu sei que é previsível o que ele vai executar. Quando eu coloco um agente, quanto mais autonomia eu dou e quanto mais inteligente ele é, por incrível que pareça, mais imprevisível ele vai ser. Tem casos que um agente mais burrinho, mais simplesinho, é melhor do que os casos de ter agentes muito grandes. Então, a preocupação ali é menos com a privacidade e é mais com onde está o espectro de dano que esse agente pode causar se ele pirar, se ele alucinar, se ele começar... Ele pode mandar e-mail para toda a minha base no mesmo minuto?
será que eu deveria deixar? Ou será que eu deveria ter um alerta aqui que a segunda vez que ele mandasse um e-mail com o mesmo título, devia travar e chamar alguém para olhar? Entende? Essas preocupações a gente não tinha no software convencional. A gente tem que passar a ter. E óbvio que com a tecnologia, cada vez menos desses problemas vão acontecer, cada vez mais confiável vai estar. Já existe agente que avalia a gente. Então, tem um agente que quando ele tem dúvida, ele levanta a mão, vem um outro Eu ia agente. falar. Isso já existe. Isso já existe. É o irmão mais velho. Geralmente 2 tipos de plataforma diferente para o erro de um não ser, né, o mesmo erro do outro. Então, essas coisas vão aparecer, assim. É a mesma coisa que a gente já fazia, mas com um sabor, talvez com um ângulo um pouco diferente hoje. Sim, sim. A segurança ela é um ponto importante, né? Porque trabalhar com dados, né, PII, né? Então, tipo, que são identificáveis, é um problema, né? A gente tem leis que resguardam isso, né? LGPD e tal. Então, assim, eu acho que isso é uma coisa importante que é pouco debatida, acho, hoje em dia, né? Então, como estão sendo processados esses dados, né? Recentemente, até a gente teve um papo com um cliente onde a gente falou para ele, a gente tinha informações sensíveis de pessoas, né? Só que, assim, essas informações ficam todas dentro do storage do cliente, né? Então, nosso agente, ele é um processador de dados como uma ferramenta de e-mail marketing. Então, ele vai processar aquilo sem guardar aquela coisa, né? Então, sem inferir em saber que, essa é a Elizabeth, esse daqui é o CPF dela, né? Então, tipo, ele vai processar aquilo de uma maneira estruturada para poder organizar o dado e não para identificar cada uma das pessoas que estão ali dentro daquele arquivo, né? Então, assim, falando de ética, é uma coisa complicada, porque hoje é muito fácil eu copiar um software com um prompt, né? Eu vi recentemente a galera copiando o Linktree. Então eles pegaram lá o Linktree, postaram. É uma foto só dele dentro de uma plataforma que coda, né? O Bolt, o Lovable. E ele faz o software para você, né? Ele copiou o software. O quanto isso é ético, né? Então, tipo, acho que tem uma linha tênue entre ética e cópia, pirataria de software, talvez, né? Assim, mas é um software. Né? Então, tem vários SaaS aí que fizeram ferramentas de e-mail marketing, tem um monte, né? Eles copiaram alguma funcionalidade do amiguinho, né? Do concorrente? Talvez sim, talvez não. Né? Então, assim, Acho que tem até uma questão ética mais complicada. Pensa assim, ó. Você tem um agente que ele escuta as suas reuniões e toma a nota da reunião, né? Lá na empresa. E aí, eu sou teu funcionário, eu reporto para você, esse agente está comigo na reunião, e ele escuta eu falando para uma outra pessoa que eu não gosto de você. Quando ele estiver na reunião com você, ele deveria te contar ou não? Ele vai contar. Não sei. Depende do que a gente vai treiná-lo para fazer. Uma coisa legal que você falou, que eu acabei esquecendo de comentar, né? É que os agentes, uma das ferramentas que eles têm são os guardrails, né? São os boundaries, né? Até onde ele pode ir, o que ele pode fazer, o que ele não deve fazer. Né? Então, assim, essa é uma coisa importante, que ele tem que ter aquilo, senão acontece o que o Luiz falou, ele vai ir atrás de coisas que ele nem precisa, ele não pode. Esse é o ponto que eu estava fazendo. A questão ética não é a questão ética dos agentes, é a questão ética do humano. Ele vai contar para o Bruno ou não, dependendo de como ele for instruído a operar. Vai ter empresa que ele vai contar. E vai ter empresa que ele vai ser impedido de contar. Então, isso é uma questão ética do agente ou é uma questão ética da organização? De quem treinou, de quem manipula, de quem gerencia, entendeu? Ele só vai potencializar que as coisas éticas ou não éticas atinjam mais pessoas. Mas a gente ainda vai depender de quem dá o valor, o princípio e a direção sendo um humano. Pelo menos por enquanto. Muito bom. A gente caminha agora para o final do nosso bate-papo aqui e aí eu queria então fazer um resumo, né? Porque a gente falou de tanta coisa aqui. E eu acho que esse último bloco, ele é um pouco tenso, né? Eu fiquei pensando nisso. A gente acha ruim que a Alexa manda promoção do que a gente está falando em casa, né? Imagina essa, então, que eu não tinha pensado, né? Do chefe ler ali o bastidor, né? Aquilo que era só a política humana já virou uma coisa bem mais complicada. Você pegou um agente para poder resumir as reuniões, você não perder e ter pauta, e aí ele tá lá sendo dedo duro. Fala, né? Então, mas eu queria que vocês fizessem um resumo, e eu acho que é importante a gente dizer assim, a gente falou muito do que cabe à companhia fazer,
né? Então, dela olhar o core dela olhar aquilo que é valor para o negócio, e onde, vamos falar assim, terceiros podem ajudar tanto numa operacionalização mais otimizada, sejam por departamentos, por áreas, ou até mesmo nessa questão de desenvolver superagentes que olhem o resultado e melhorem o negócio dele, né? Como é que vocês diriam, né, se fosse simplesmente deixar uma mensagem, tanto para quem, e aí eu gostei dessa última fala do Luiz, né, eu queria que vocês deixassem assim, alguns pontos de reflexão ou diretrizes, né, para quem faz os agentes, né? Então vamos falar assim, nós como empresa que fazemos, ou tantas outras que fazem, vocês que são técnicos, né? Então assim, que mantra, assim, quer dizer, é a minha ética ou é uma ética normativa, uma ética social, né? A questão da segurança. Então, o que vocês falariam aí, tanto para empresas quanto para os devs, para quem opera os agentes, né? Que mensagem vocês deixariam para as pessoas, pensando nesse tempo tão veloz que o Luiz fala e toda essa complexidade que envolve um projeto como ter agentes na empresa, né? Não é só acordar e dizer, não, hoje eu vou contratar alguém e pôr um agente lá para melhorar a produtividade da área. Acho que assim, para as empresas, o que eu deixaria de mensagem é, identifique esses processos, faça uma prova de conceito. Sabe? É um investimento muito baixo para você poder fazer, né? Dependendo do parceiro, do que você quer, talvez você consiga até fazer vamos fazer uma parceria com ele, fazer uma prova de conceito, tipo, sem custo, dependendo, né? Então, assim, é um custo baixo que pode resolver o problema dele, que ele tem lá há anos, pode resolver em semanas, né? Então, tipo, Ou seja, experimente, né? assim, sabe? Antes de começar a fazer, né? Tira a ideia da cabeça, sabe? Assim, putz, mas a gente tem aqui um processo, que é assim, assim, assim. Putz, vamos fazer? Porque a diferença que tem disso por um software, né? Que assim, cara, em pouco tempo a gente consegue fazer um negócio que consegue resolver o problema. Ao invés de fechar um projeto lá, um projeto fechado, um escopo aberto que pode demorar meses para fazer, faz, experimenta. Vê qual que é o resultado ali, em 2, 3 semanas você vai conseguir ter um resultado rápido. Né, daquilo. Então, assim, experimenta, sabe? Assim, tipo, não fica com medo. Acho que tudo isso tem jeitos de fazer, o dado não vai ficar exposto. Então, assim, é simples, sabe? Assim, acho que basta querer, sabe? Tirar... Tem iniciativa, né? É meio que sair da inércia, sabe? Assim, tipo, ir lá na empresa, a empresa pode ser careta, vamos falar assim. Assim, experimenta, leva um caso, vamos testar, sabe? Tipo, não custa nada. Legal. E eu acho que para as pessoas, né, para os desenvolvedores, eu acho que assim, voltando para a ética, acho que assim, a gente precisa pensar nesses casos, sabe? Assim, tipo, como aquilo pode, do mesmo jeito que ele pode otimizar a vida das pessoas, ele pode acabar com a vida das pessoas num exemplo desse, né? Puta, o cara falou ali na inocência. Né, a gente fala, putz, eu não gosto como o fulano fala disso. E pode ser que o cara pegue pilha com aquilo, né, e tipo, putz, por um vacilo que ele deu, vai lá e desliga a pessoa, né? Então, acaba com tudo. Acho que a gente tem que pensar nessas coisas também, porque da mesma forma como pode otimizar a área, pode acabar com outras, né? Então, vamos pensar nisso para poder programar esses agentes da melhor forma possível para ele poder resolver o problema e não criar mais problema. E nem virar o problema, né? Porque aí alguém vai dizer assim, não tem mais a gente, porque ele não... Eu acho que é um caminho sem volta, sabe? Assim, vai ter, é fato. A gente vai ter uma economia de agentes muito em breve. Eu acho que a gente vai falar com muitos agentes. Acho que os atendentes, tipo, de operadoras, essas coisas, muito provavelmente vão ser substituídos em primeiro nível por um agente que consiga, resolver casos, acessar múltiplos bancos de dados e resolver esses problemas. A gente não vai ficar mais puto com o atendente de você, ou você ter a sorte de pegar um atendente que está de bom humor e que seja uma pessoa que entenda, que tenha empatia pelo seu problema e consiga resolver, ou outro que vai seguir um script lá e fala assim, eu não consigo, e tchau, daquilo se vira. Legal. Acho que eu complementaria só com uma coisa que é uma outra mudança no jeito de fazer software, assim. Quando você trabalhava antigamente com uma tecnologia, agora, né, com uma tecnologia, alguém falava assim, olha, tem a versão nova desse software, você já imaginava que era uma versão que ia te dar mais poder de um jeito mais simples, com menos problema. Porque geralmente foi assim, tenta voltar 10 edições para trás no Windows e ver se você vai gostar daquilo, você não vai gostar, certo? Então, a gente já tem uma ideia de que, assim, pô, se tem uma coisa nova,
é melhor eu usar, é melhor o iPhone novo, é melhor o computador Windows novo e tal. Com agentes e com tecnologias artificiais como um todo, não é tão simples de entender desse jeito. Quanto mais evoluído, mais riscos novos ele está trazendo em termos de variações de funcionamento dele que o outro não fazia e que você não pretendia, não previu. Eu participei de um projeto esses dias que a gente estava tentando classificar se um e-mail de suporte era de um produto A, do B, ou se era de financeiro. E esses caras estavam montando, gastando uma baita grana com OpenAI, várias tecnologias e tal. Só que isso já está resolvido pela comunidade de AI há 10 anos. Antes do GPT nascer, já tinha modelo que faz isso. E não custa nada. O cara roda no próprio servidor dele. Ele só classifica entre 1, 2 e 3. Ele não decide mandar um e-mail errado por você. Então, por que você tentou jogar a tecnologia mais poderosa para uma coisa que a antiga resolveria por um preço muito mais barato? Então, cuidado com o hype de achar que eu tenho que trazer a coisa mais inteligente do mundo, quando às vezes o problema não pede isso, sabe? O agente que vai abrir a porta da sua casa, eu não quero que ele seja um agente mega conectado com todos os cloud services do mundo. Eu quero que ele seja mega burro. Eu quero que ele só saiba se o que ele está vendo na câmera sou eu e que ele só saiba abrir a porta. Só isso. Eu não preciso de tudo em volta, né? Então, a dica ali, tanto para times técnicos quanto para empresas, nem sempre o mais é melhor, nem sempre o mais novo é melhor, nem sempre o último modelo é o melhor. Trabalhe com alguém que entenda essa diferença. Don't over-engineer. Isso aí. Muito bom. Meninos, olha, eu agradeço muito a participação de vocês. Tenho absoluta certeza que a gente teria muito mais assunto para estar falando aqui. Eu acho que eu vou até sugerir, né, além dos contatos de vocês, que a gente vai deixar ali no final do vídeo, talvez um resuminho dessas dicas finais aqui, porque eu acho que elas podem ser os passos iniciais para quem está ou querendo melhorar o que já tem, né, Sim. conscientizar os que precisam, ou ter a iniciativa de buscar por uma tecnologia que certamente vai ajudar muito e vai mudar muito a vida, não só das corporações, mas as nossas também. Gente, muito obrigada, até a próxima. Até mais.